as realizações, né, do Sistema Único de Saúde, não, o que o SUS faz, não encontra charges, não encontra desenhos, não encontra fotos, e daí a gente faz uma tabelinha que é meio sem graça. Né? Então, como é que a gente vai disputar com essas imagens da mídia, né, botando as realizações do SUS? Aqui, né, trouxe alguns dados, né, para uma população de 200 milhões de habitantes, a gente tem quase 4 bilhões de procedimentos ano, né, a quantidade de trabalhadores, 33.400 equipes de saúde da família. Então, é um gigante em termos de prestação de serviço, de trabalhadores, né, e isso não tem visibilidade. Né? A visibilidade do drama, do sofrimento, é muito maior do que se faz. Né? E não custa repetir, eu trago sempre em todas as minhas apresentações, né, de que nós somos usuários do SUS diariamente. Né? Já usamos desde a nossa escovação de dente, no nosso banho, né, em todos os espaços que a gente trabalha, frequenta, se alimenta, compra. Né? O SUS está presente nos seus serviços de vigilância, de proteção, enfim. Né? E daí, né, quem não entende o SUS não defende. Né? E aí nós temos, acho que, um papel político, pedagógico bastante importante na socialização, na explicação, né, desse sistema, nesse grande sistema de saúde que a gente tem no Brasil, pelo menos ainda no plano formal. A saúde como direito de todos e dever do Estado, né? O que estrutura esse sistema de saúde? Né? O conceito ampliado de saúde, né? De que saúde não é só a ausência de doença, mas todo o conjunto de determinação social. Né? Entendendo os princípios, as competências, trabalho, emprego, lazer, violência, né? As condições de vida, a autonomia. Então, tudo diz respeito à saúde, né? A forma de produção e de reprodução social da nossa vida. Então, entendendo a saúde a partir do seu conceito ampliado e da determinação social com as diferentes expressões da questão social que a gente trabalha, tudo vai rebater, né, nas condições de vida, de saúde ou de adoecimento das pessoas. E nesse conceito ampliado aqui, vale a pena trazer o que o Sérgio Arouca falou, que esse é o grande conceito, né, do movimento da reforma sanitária, que não é simplesmente estar doente. Acho que nessa conjuntura a gente precisa trazer, né, faz 30 anos dessa fala, né, e a conjuntura, né, a aprovação dessa PEC faz com que a gente relembre, entender saúde como trabalho, salário digno, água, vestimento, educação, acesso à informação, né, para poder dominar e transformar esse mundo, direito ao meio ambiente, que não seja agressivo, existência de uma vida digna, um sistema político, né, que respeite a livre opinião, a possibilidade de organização e de autodeterminação. Gente, né, entender saúde como autodeterminação, né, depois a Constituição tirou isso daí. Né, só deixou os determinantes diretamente, mas entender, né, também saúde como autodeterminação. Mas a gente pode entender previdência, criança, adolescente, né, todas as outras políticas sociais com esse direito também. Passa esse que já repeti. Né? Vale a pena, né, a gente sempre olhar e repetir os 13 princípios do SUS. Eu acho que ele poderia fazer parte dos nossos murais, nas atividades das nossas instituições, para ficar sempre relembrando e como uma forma também de explicar o que é o SUS, assim como esse conceito ampliado de saúde, a gente poderia colocar nos murais das nossas diferentes instituições os princípios do SUS, da assistência, da previdência, como uma forma de socialização, né, e de educação política da nossa população. Né? Acho que vale a pena relembrar. Muitas vezes a gente fala os princípios do SUS como equidade, igualdade e universalidade, mas esquece que são 13 princípios aí doutrinários e organizativos do sistema. Né? E essa conjuntura, né, do SUS dos anos 2000, pode passar, né?
a gente tem uma leitura de que hoje nós temos 3 projetos em disputa na área da saúde, né? Agora, o primeiro projeto, talvez não seja o primeiro projeto, o primeiro que está no slide, mas não em ordem, né? Talvez a gente possa dizer que o primeiro projeto, ou a primeira perspectiva de saúde é a liberal privatista, mas aqui retomando, né, começando com a perspectiva da reforma sanitária, né, o que eu coloquei inicialmente com aqueles pressupostos do SUS, né? A partir da radicalidade democrática, reconhece a determinação social da saúde e da doença, a universalidade da assistência, a participação popular propositiva, deliberativa, avaliativa e não consultiva, né? É o que tem aparecido hoje, né? Ninguém é contra a participação, mas não uma participação popular avaliativa, deliberativa e propositiva, que é o fundamento, né, dessa perspectiva da reforma sanitária. A implementação do SUS constitucional, com gestão estatal, né, investimento de recurso público em serviço público, não em OS, não em hospital filantrópico, né, em outros serviços privados, que é o que mais a gente tem, por exemplo, no estado de Santa Catarina, né? E hoje, quem que está defendendo, quem são os principais sujeitos que defendem a perspectiva da reforma sanitária na realidade brasileira? Quem são os movimentos sociais, os principais intelectuais que estão defendendo? Né? A gente fica pensando e está difícil reconhecer hoje quem realmente tem defendido, né? A Frente Popular, né, contra a privatização em defesa da saúde, que tem agrupado alguns movimentos, centrais sindicais, alguns pequenos partidos, inclusive, né, tem professoras do Serviço Social, a professora Maria Inês Bravo, a Valéria, que estão à frente, né, mas tem se constituído ainda um movimento pequeno, né, nessa defesa, né, da perspectiva do SUS e da saúde como a partir das bandeiras da reforma sanitária. A perspectiva liberal privatista, né, talvez seja mais antiga na realidade brasileira. Ela disputou, né, no processo constituinte, né, ela tem uma ênfase médico-curativa, hospitalocêntrica, enfatiza os gastos sociais, a relação custo-benefício, né, determinação social da saúde e da doença. Não interessa, né? O que interessa é girar paciente, girar equipamento, girar exame, né? Girar, né, a indústria médico, hospitalar, farmacêutica, de equipamentos, é o que tem interessado para essa perspectiva, né? Então, a Federação Catarinense dos Hospitais Filantrópicos, a Associação Catarinense dos Hospitais Filantrópicos, a Federação Brasileira de Hospitais, enfim, são os grandes sujeitos, né, que defendem essa perspectiva, né? Abrange a Associação de Medicina de Grupo. E nós né, estamos vivendo, sobretudo a partir de meados dos anos 2000, uma outra perspectiva, né, que veio se caracterizando como uma perspectiva flexibilizadora e gerencialista, com um discurso de que o SUS precisa se modernizar. Né? Então, o que foi reivindicado, aquele conceito ampliado de saúde, aqueles princípios do SUS que eu mostrei, como se eles não tivessem mais validade. Né? Então, precisa se modernizar. E essa modernização, né, para muitos sujeitos que, inclusive, foram defensores da reforma sanitária, intelectuais que a gente lê, que estão nas nossas publicações, estão defendendo essa perspectiva, né, da flexibilização do acesso e das formas de gestão. A participação pode ser consultiva, não precisa ser deliberativa, porque incomoda, dá muito trabalho ouvir, né, e trabalhar todo mês com participação deliberativa de conselho, né, conferências periódicas. E saúde serve para o desenvolvimento do país, porque tem mercado. Dá muito emprego, movimento à tecnologia, então vamos investir em saúde na lógica do desenvolvimento, né? Ela tem uma retórica de defesa do SUS.
Às vezes a gente não percebe, né, mas faz uma defesa do SUS, tem um discurso de defesa do SUS, junto com desenvolvimento, junto com modernização, né, fala em revisão das amarras burocráticas, né, e daí por isso que tem as novas formas de gestão. Né? Nessa revisão das amarras burocráticas, o Estado é incompetente para fazer a gestão, então a gente chama a organização social, chama empresas, né, o setor privado, porque o setor privado, que também é formado, né, no mesmo espaço, né, que a gente forma, né, quem trabalha no setor público, a gente parece que é competente para formar gente, né, eu digo a universidade, parece que nós somos competentes para formar gente que vai ser competente no setor privado. Quem a gente forma não é competente para fazer serviço público, para fazer boa gestão no serviço público. Né? Os sujeitos hoje, né, que defendem essa modernização, essa perspectiva que a gente chama de gerencialista do SUS. Né? O próprio Ministério da Saúde e as últimas gestões, né, estão com essa perspectiva. Desde o temporão, lá em 2007, quando colocou o projeto de fundações estatais de direito privado, o SEBS, que foi o grande fundador intelectual orgânico da reforma sanitária, né, o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde Coletiva, a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o IDISA, Instituto de Direito Sanitário, a CNBB, né, que é um sujeito importante dentro do Conselho Nacional de Saúde, nos conselhos estaduais, a Frente Catarinense, né, em defesa da saúde, sobretudo quando estava o Volney Morastone na presidência, na época que ele era deputado, o Movimento Saúde Mais 10, né, defendia mais recursos da saúde, mas para dar para o setor privado. Né. Era um movimento que muita gente assinou, abaixo assinado, mas o recurso, né, 10% dos recursos da União para a saúde não significa para aplicar em serviço público, né? Que é a defesa, né, da perspectiva da reforma sanitária, né? Que é mais recursos para a saúde para passar para o setor privado. Né? E daí essa perspectiva usa uma série de termos que a gente tem absorvido nas nossas práticas, uma série de termos que, no meu entendimento, tem um apelo afetivo muito grande, né? E a gente esquece da base material, esquece dos fundamentos e dos princípios. Né? Usa uma nova terminologia de acolhimento, de acesso, de qualidade, de humanização, né? Troca determinação por determinantes, fala em gestão do cuidado, fala em escuta qualificada. E por que a gente não retoma lá os princípios? Né? Eu acho que se a gente desse conta daqueles 13 princípios que eu mostrei anteriormente, que são os princípios do SUS, a gente não precisa, nós teríamos acolhimento, teríamos vínculo, teríamos escuta qualificada e não precisamos, né, ficar inventando novos termos. Então, esse transformismo, né, dos conceitos da bandeira da reforma sanitária, né, a saúde, né, como direito coletivo, se transforma em desenvolvimento, né? Desenvolvimento por mercado, porque produz emprego, tecnologia. O princípio da integralidade parece que está sendo substituído por humanização, qualidade, acolhimento, vínculo, empoderamento. Né? Mas se o atendimento fosse integral, você não precisava ficar criando, né, novos termos. Né? O importante é que seja o acesso, não importa por qual seja o meio, pode ser os planos populares agora, né? Não precisa ser obrigação do Estado, e daí você esquece a nossa histórica desigualdade social em relação ao acesso às políticas sociais, o acesso à saúde. Né? Já falei. Dessas 3 perspectivas, né, essa conjuntura de 2016, ela está colocando um outro desenho, que eu não sei dizer, e eu estou aqui trazendo essa pergunta, né, talvez a gente possa colocar no debate. Porque com essas medidas, né, tão arrebatadoras e tão regressivas, em determinados movimentos, em determinados documentos, enfim, a gente vê que, né, sujeitos da perspectiva flexibilizadora
e transformista, que tem a retórica da defesa do SUS, estão se unindo, né, com a perspectiva da reforma sanitária. Então, é uma aliança, né, são vínculos frágeis. Não sei se isso vai desenhar uma outra perspectiva, um outro desenho, né, se isso vai se redesenhar num fortalecimento da defesa do SUS. Então, eu tô com uma leitura de que hoje a gente está num terreno, né, muito arenoso em relação a essa defesa. Será que vai ter uma união da perspectiva da reforma sanitária e da gerencialista, né, da flexibilizadora? Enfim, né, são interrogações que eu estou deixando. Né? E nós estamos, só para me organizar, quanto tempo, só porque estou vendo lá. Então, vou passar isso aí. Porque a gente está né? Eu tenho uma série de elementos aqui para mostrar de que essa conjuntura regressiva, né, do SUS, ela não começou em 2016. Né? A gente tem uma série de elementos e de dados que pode começar desde a própria regulamentação do SUS, lá com os vetos do Collor, né? Depois, nas duas gestões do governo Lula e Dilma, mas, como também hoje, né, a nossa perspectiva é tratar um pouco da conjuntura de 2016, eu vou pedir para o Samuel passar um pouco aí. Passa mais. Pode passar. Né? Então, essas expressões da Contra-Reforma em 2016. Né? Com nomes bonitos, a ponte para o futuro do PMDB, né? É uma promessa de campanha sem eleição, né? O retorno de... Olha a retórica deles, né? Os discursos. Né? O retorno a um orçamento verdadeiro. Né? O primeiro é a reforma da nossa sistemática orçamentária. Né? Então, todo esse discurso, a lógica, né, que vem presidindo o conjunto de reformas, né, e por que aconteceu todos esses processos, o golpe também nesse ano. Né? Aí o Requião aqui do Paraná falou que essa ponte para o futuro parece uma pinguela, né? Para atravessar um rio que separa o poder, né, para a chegada do PSDB. Então, tem ironias, assim, então é uma dessas expressões da Contra-Reforma. Né? Essa outra expressão, né, toda a retórica, o discurso da crise, né, que a gente vê e a mídia tem potencializado muito, né, da falta de ajuste, uma conjuntura de desequilíbrio, são expressões bastante fortes e por isso o SUS precisa ser revisto. Né? Ele está muito grande. Então, aqui uma série de notícias que eu trouxe, né? O sucateamento, ameaça de cortes, enfim, pode passar. Né? Os planos populares de saúde, né? Tem um GT, né, organizado pelo Ministério da Saúde, estudando né, o lançamento de planos populares de saúde. Né? A oferta desse produto só é explicada em sintonia entre o governo, né, e as empresas desejosas de induzir a expansão do mercado. Tem estudos que estão mostrando de que nós temos 25% aproximadamente da população brasileira com plano de saúde e esse mercado não se expande. Né? Já faz uns 15 anos que nós temos esse percentual da população brasileira com plano de saúde e é um mercado que não se expande. E para esse mercado ter sustentabilidade e se expandir, você precisa ter pacotes e fatias, né? E os planos populares. Então, com toda essa ameaça, né, de que o SUS não funciona, tudo é um abismo, né? O SUS é caveira, é só fila, então você vai fazer planos populares porque tem mercado. Né? E aí, esse mercado, gente, né, eu comecei a ler para pensar essa fala, tem uma audiência pública amanhã de noite também falando um pouco desse tema, e observei como esse setor privado da saúde está se organizando esse ano. Né? Criou um Instituto de Coalização da Saúde. Então, né, esse instituto, né,
eles dizem que podem ser... A primeira alma do SUS foi animada pela redemocratização, mas teve pouca eficiência nesses últimos, né, nesses 28 anos. Então, o SUS precisa ter uma segunda alma, né? O fortalecimento através do estímulo e da integração do setor público e privado, né? Então, esse é o mote desse instituto que foi fundado agora no mês de agosto. Um outro instituto que foi fundado também semana passada, lançamento nacional. Ele já tinha um desenho desde o início do ano, mas ele teve um lançamento semana passada chamado Instituto Brasileiro das Organizações Sociais da Saúde, né? Teve esse lançamento semana passada em São Paulo, a proposta de colaborar, né, para o aperfeiçoamento e fortalecimento do SUS na qualidade do atendimento da população. Gente, não é por falta de parceria, de agente colaborador, que o SUS não vai funcionar, né? Não é por falta de alma, né, de gente que quer colaborar, que o sistema não vai funcionar. Meu tempo... Veja, o Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, né? Tudo entidades, né, do setor privado que né, foi fundado agora no mês de outubro, né, propõe a criação de conselho de saúde para ajudar o gestor municipal, propõe fazer, não no sentido do controle social, né, mas nesse sentido de parceria, né? O conselho é diferente, ele não é estratégico, né? Ele é estratégico, ele não é deliberativo, né? Com participação popular que incomoda, né? O setor, só volta ali um pouquinho. O setor privado está tomando conta do sistema, né, no plano ideológico e na estrutura. Então, com todos esse instituto, colégio, coalizão, não sei o quê, o setor privado está tomando, né, no plano ideológico e na estrutura, né, por causa dos recursos, né, levando a gestão. Um outro grupo de trabalho também recém-lançado, né, que tem a ver com a reformulação da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde, né? Uma série de recortes de desenhos propostos, né, que tem a ver com a produção, vai ampliar o número, né, a proposta é ampliar o número de equipes de saúde da família para a população, né, enquanto que a nossa luta é para diminuir o número da população referenciada por equipes, por NASF, né? Essa proposta tem de ampliar, você pode contratar as pessoas por 20 horas, né, fatiando bastante o que, né, o pouco que a gente avançou em termos de política de atenção básica, né, a proposta está sendo no sentido de precarizar e fragilizar essa política que mal está sendo, né, ganhando um corpo na realidade brasileira, né? Eu acho que eu vou deixar daí para a Ana, para as outras, falar da PEC, né? Porque a PEC, na verdade, né, com essa redução dos recursos, né, não é congelamento, como eles estão falando, é muito mais, né, os estudos estão mostrando que é uma redução de recursos para 20 anos, e com todas essas medidas, né, essas medidas aí estão oferecendo as chamadas saídas, né, e o setor privado fazendo seus institutos, seus colégios, né, para vender mais serviços e pegar um pouco de recurso público que sobra, né? Passa. Veja, né, só para a PEC, né, que teve a 24155, que foi votada essa noite. Eu peguei algumas, ela estava em consulta pública no site do Senado Federal. No dia 26, né, hoje estamos no dia 30, numa consulta pública do Senado Federal, tinha 23 mil votos a favor dela e tinha 342 mil não no site, né? Pesquisas também da Vox Populi, enfim, né, dizia que 70% das pessoas consultadas rejeitavam ela. E o Senado vota por 61 votos a favor,
né, e 14 contra. Então, todo esse conjunto de manifestações populares, audiência pública que eles, consulta pública que eles mesmos promovem, são extremamente ignoradas, né, em relação ao que, se isso daqui representa um desejo da sociedade brasileira, né, o que aconteceu, a votação, né, não está representando, né, essas cabines de vidro de ontem lá em Brasília, né? Enfim, se tiver tempo depois do debate, eu passo. O outro tema era para falar dos nossos desafios enquanto assistente social na saúde, né? Eu acho que a gente tem que muito, né, correr atrás dessas leituras, desses dados, dessas informações, socializar essas informações, seja da saúde, da assistência na área do idoso, da criança e do adolescente, qualquer política social, previdência, nos nossos campos de trabalho, né, atualizar os nossos murais, divulgar, utilizar isso como tema nas nossas reuniões de grupo, né, participar dos processos de planejamento municipal, né, subsidiar, instrumentalizar os conselhos e sistematizar os dados dos nossos usuários, das necessidades sociais que chegam no miudinho, né, da dor, da morte, do desemprego, da violência, né, e fazer isso, né, como que a gente transforma a nossa demanda individual em demanda coletiva, registrando, sistematizando e tentando colocar isso, né, nos planos municipais de saúde ou de qualquer outra política social, tentando, né, disputar recursos orçamentários para esses serviços, né? Eu acho que a nossa demanda, né, do imediato, do plantão, está extremamente grande, mas a gente não pode se reduzir nessa conjuntura a só esse tipo de atividade, né? Temos que olhar para a gestão, para o planejamento, para o orçamento também e entrar na disputa com os outros técnicos, com técnicos da administração, da economia, do setor financeiro, enfim. Então, gente, obrigado aí pela... Desculpa, acho que eu preparei uma fala para 2 horas e não para... Enfim, né? Obrigada.